Preste muita atenção nisso. O que você está vendo foi gravado por drones FPV ucranianos, pequenos, silenciosos e praticamente invisíveis a olho nu, sobrevoando as linhas de frente na região de Kursk, na Rússia. Os homens que você está vendo correndo são soldados norte-coreanos, e como você pode ver, o drone ucraniano consegue atingir um deles com precisão absoluta. Durante a primeira onda de ataque, é possível ver os soldados norte-coreanos andando sem ter uma direção certa, procurando por cobertura, sem saber para onde ir, sem entender de onde vem o perigo. Enquanto isso, os operadores de drones da Ucrânia já estavam levantando os drones um por um. Aqui nessa parte, é possível ver outro soldado norte-coreano sendo eliminado pelo drone. Fique assistindo aqui com a gente, que nós aqui do Ótica Militar vamos mostrar em detalhes como esses soldados norte-coreanos foram eliminados com precisão pelos drones da Ucrânia. Aqui em outra filmagem do drone ucraniano é possível ver dois soldados norte-coreanos, e conforme o drone se aproxima, um dos soldados comete um erro brutal, acaba atirando no próprio companheiro que estava na sua frente. Esse erro mostra a falta de preparo e o amadorismo dos soldados da Coreia do Norte, que foram enviados para defender a Rússia, em uma guerra que muitos deles mal sabiam que estavam travando. Para entender o que você está vendo nessas imagens, você precisa entender quem são esses homens e como chegaram até aquela trincheira na Rússia. A Coreia do Norte é o país mais fechado do mundo. Seus cidadãos não têm acesso à internet, não podem viajar livremente, não sabem o que acontece além das fronteiras que o regime de Kim Jong-un controla com mão de ferro. No final de 2024, mais de 10 mil soldados norte-coreanos foram transportados em navios e trens sob sigilo absoluto até a região de Kursk, na Rússia, um dos setores mais violentos de toda a guerra na Ucrânia. O que esses soldados foram informados sobre a missão? Segundo relatos de prisioneiros capturados posteriormente pelas forças ucranianas, muitos acreditavam que estavam participando de exercícios militares conjuntos com a Rússia. Outros foram simplesmente informados que haviam sido designados para uma missão especial. A palavra guerra nunca foi usada oficialmente. A Coreia do Norte mantém um controle tão absoluto sobre as informações que seus soldados recebem que muitos literalmente não sabiam que estavam em combate real até os primeiros tiros e os primeiros drones aparecerem sobre suas cabeças. E quando os drones apareceram, ficou claro para os ucranianos que estavam diante de um adversário completamente diferente de tudo que haviam enfrentado antes. Para entender por que os soldados norte-coreanos eram tão vulneráveis a esses ataques, você precisa entender o que é um drone FPV. FPV significa First Person View, visão em primeira pessoa. São drones pequenos, baratos e extremamente ágeis, pilotados remotamente por operadores que usam óculos especiais e veem exatamente o que o drone vê em tempo real. Um operador treinado consegue guiar um drone FPV através de janelas, por entre árvores, ao longo de trincheiras e diretamente para dentro de uma posição inimiga com precisão cirúrgica. Custam entre 400 e $1.000, uma fração do custo de qualquer sistema de armas convencional, e são praticamente silenciosos até chegarem a poucos metros do alvo. Na guerra da Ucrânia, os drones FPV revolucionaram completamente o campo de batalha. A Ucrânia produz milhares deles por semana em fábricas espalhadas pelo país. Jovens civis são treinados em semanas para operar esses drones com precisão letal. Soldados russos experientes, que já haviam passado meses ou anos no fronte, aprenderam a reconhecer o zumbido característico de um drone FPV. Aprenderam a se jogar ao solo imediatamente, a buscar cobertura em estruturas sólidas, a não correr em linha reta. Os soldados norte-coreanos não haviam aprendido nada disso. Para eles, aqueles pequenos objetos voadores eram uma tecnologia completamente desconhecida. E nas filmagens que você está vendo, é possível ver exatamente o resultado dessa ignorância. As filmagens capturadas pelos drones ucranianos nas semanas seguintes à chegada dos soldados norte-coreanos ao fronte revelaram algo que analistas militares descreveram como chocante, mesmo para os padrões brutais dessa guerra. Nos primeiros vídeos, é possível ver grupos de soldados norte-coreanos avançando em formações táticas que pareciam retirados de um manual de guerra da década de 1950. Linhas compactas, movimento em grupo, sem dispersão adequada para um ambiente de drones. Para um operador de drone ucraniano, aquelas formações eram alvos perfeitos. Nas filmagens, é possível ver o exato momento em que os soldados percebem que estão sendo observados. A reação inicial é de confusão total. Eles olham para os lados, para cima, uns para os outros. Não há protocolo claro de resposta. Alguns correm.
Outros ficam completamente parados. Outros tentam se abrigar em locais absolutamente inadequados. Em um dos vídeos mais compartilhados, um grupo tenta se esconder debaixo de árvores, uma proteção completamente ineficaz contra drones que podem voar entre os galhos com facilidade. O drone ucraniano os acompanha com precisão implacável. Em outro momento, soldados tentam atirar nos drones com fuzis, uma tentativa quase impossível contra um objeto pequeno e extremamente ágil em movimento constante. E então acontece o momento que você já viu na abertura deste vídeo, e que se tornou o símbolo mais claro do despreparo total dessas tropas. Soldados que haviam sido treinados por décadas sob o regime mais disciplinado do mundo chegaram a um campo de batalha com tecnologia completamente desconhecida. E o resultado foi uma confusão caótica que custou a vida de um companheiro pelas mãos do próprio aliado. Não foi o único caso documentado. Analistas de inteligência ucranianos relataram múltiplos incidentes de fogo amigo entre as tropas norte-coreanas nas primeiras semanas de combate, todos relacionados ao pânico causado pelos drones FPV. Além do despreparo tecnológico, as filmagens e relatos de prisioneiros norte-coreanos capturados pelos ucranianos revelaram outro problema devastador: a barreira do idioma. Os soldados norte-coreanos não falam russo. Os soldados russos não falam coreano. A comunicação entre as duas forças era feita através de um número extremamente limitado de intérpretes, completamente insuficiente para coordenar operações táticas em tempo real sob fogo. Em situações de combate, onde segundos fazem diferença entre a vida e a morte, não conseguir entender uma ordem do companheiro ao lado é fatal. As filmagens mostram exatamente isso. Soldados norte-coreanos reagindo de formas completamente diferentes aos mesmos estímulos, porque simplesmente não conseguiam se comunicar de forma eficaz com soldados russos ao redor. Segundo relatos de prisioneiros capturados pelas forças ucranianas, muitos soldados norte-coreanos haviam sido informados que estavam na Rússia para treinamento, que havia sido surpreendido pelo combate real. Um dos primeiros prisioneiros norte-coreanos capturados documentados disse em interrogatório que não sabia que havia uma guerra. Imagine entrar em uma trincheira sob fogo de drones sem saber que estava em um conflito real. As consequências foram devastadoras. Em algumas unidades norte-coreanas, estimativas ocidentais sugeriram que mais de 30% dos soldados foram mortos ou feridos nas primeiras semanas de combate. Um ritmo de perdas que analistas escreveram como extraordinariamente alto, mesmo para os padrões brutais desse conflito. A Rússia havia enviado esses soldados para compensar perdas russas extremamente elevadas na região de Kursk. Era uma admissão implícita de que o exército russo estava com dificuldades sérias para manter efetivos suficientes nas linhas de frente. Mas a tentativa tinha um problema fundamental que as filmagens tornaram dolorosamente visível. Os soldados norte-coreanos eram treinados para uma guerra completamente diferente. Táticas do século XX contra a tecnologia do século XXI. E o resultado estava nas imagens que você viu nesse vídeo. A Ucrânia, que produz os drones FPV em escala industrial, havia encontrado nos soldados norte-coreanos um adversário completamente despreparado para o tipo de guerra moderna que havia aprendido a travar. As imagens que você viu neste vídeo são perturbadoras por muitos motivos. Mostram a brutalidade de um campo de batalha moderno onde drones do tamanho de uma mochila conseguem localizar e eliminar soldados com uma precisão que qualquer sistema de armas anterior jamais conseguiu. Mostram homens que foram enviados para um conflito que não entendiam, em um país que mal conheciam, contra uma tecnologia que nunca haviam visto. E mostram o que acontece quando líderes usam seus próprios soldados como peças descartáveis em jogos geopolíticos que esses soldados nunca foram consultados sobre participar. Se você gostou de assistir esse tipo de vídeo aqui no Ótica Militar, por favor se inscreva aqui no canal e deixe nos comentários o que você achou. Te encontro no próximo vídeo.